Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela 365, a sua rádio de todos os dias. Imagens da UTV, a TV da internet para você também acompanhar a gente. Redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades lá da região. Pela próxima hora, o nosso convite, sempre para você curtir, comentar, compartilhar, transmissão do programa Gente que Fala. A sua interação está valendo também pelo WhatsApp. Faça perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Quarta-feira por aqui a gente desfila os assuntos sempre, você já sabe, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento também com os nossos especialistas. Vamos colocá-los em campo agora, então, para análise para as situações aqui que a gente tem hoje na nossa pauta. Doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, professora de psiquiatria da Unisa. Tudo bem, doutora Sônia? Bem-vinda mais uma vez com a gente. Muito obrigada, Mauro, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com você e os convidados. Vai ser um ótimo programa. Obrigada. Obrigado pela presença. Também, mais uma vez, colaborando com Gente que Fala, a doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Como está, doutora Alessandra? Bem-vinda. Seu áudio fechado, doutora. Pode abrir, por gentileza. Olá, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui novamente. E obrigada pela presença aqui do Dr. João Pedro, Sônia e Nabil, para a gente fazer esse bate-bola. Obrigado, doutora Alessandra. Também o doutor Nabil Goraieb, colaborando sempre com o programa Gente que Fala. Doutor Nabil, que é cardiologista, médico do esporte, coordenador do curso Cardio Esporte Goraieb da Medicina e Cursos. Tudo bem, doutor Nabil? Bem-vindo. Tudo ótimo, bem-vindo a todos também. Estamos bastante ligados aqui no programa hoje. E o doutor João Pedro Rocha, também na nossa bancada de saúde hoje, médico ortopedista pediátrico, ortopedista pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, preceptor do Hospital do Servidor Público Municipal, também sócio fundador do Instituto Toros de Ortopedia Pediátrica. Doutor João Pedro, como está? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, tudo bem? Espero que seja uma conversa muito produtiva para todos. Vamos lá ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira, aqui no programa Gente que Fala. Números importantes, em 2022, 4.900.000 crianças morreram no mundo antes de completarem 5 anos de idade, segundo estimativas divulgadas pela ONU. É o menor patamar histórico verificado. Esse número representa uma queda de 51% no período de 20 anos. E aqui no Brasil, a redução da mortalidade infantil foi de 60% no mesmo período. Doutor João Pedro, eu começo com você a respeito desse tema, porque a gente está falando aqui de crianças, e você na pediatria, na ortopedia das crianças, né? Apesar do progresso apontado aqui por esses índices, né, 51% de redução no mundo em 20 anos e 60% de redução no Brasil no mesmo período, na mortalidade infantil, apesar disso tudo, uma criança morre a cada 6 segundos no mundo hoje, e a maioria delas por causas evitáveis ou tratáveis, como doenças e desnutrição. Ou seja, os números são menores de fato, mas tem muito caminho para a gente perseguir, porque as mortes são por causas tratáveis e evitáveis, né? Exatamente. Infelizmente, a gente vive esse momento de a gente perder muitas crianças por motivos que poderiam ser evitados. Na parte da ortopedia pediátrica, a gente vê muito isso, principalmente em relação a maus tratos, né? É um tema muito pouco abordado ainda pela mídia em geral, por todos nós mesmo. 2 semanas atrás eu estava como examinador no TEOT, que é a prova de título para ortopedista,
e um dos temas de habilidade que a gente colocava para o residente ver se ele sabia era como relatar que a criança estava sofrendo maus tratos pelos pais quando chegava no pronto-socorro. E os maus tratos vão desde negligência até abuso físico e psicológico, assim, a doutora Sônia está aqui também para poder falar um pouco sobre isso. E a cada 5 crianças que sofrem maus tratos e os médicos, os ortopedistas ou pediatras no plantão não internam essa criança para proteger essa criança da família, uma delas acaba morrendo por maus tratos. Então, é um tema muito importante e que tem muito a avançar, principalmente, infelizmente, no Brasil. Doutora Sônia, o seu entendimento, sua análise, pegando o gancho aqui na questão dos maus tratos, né, como apresentou o doutor João Pedro, e todas essas outras causas tratáveis e evitáveis, as doenças, de fato, que levam essas crianças todas embora antes dos 5 anos de idade pelo mundo. Na verdade, essas taxas no Brasil caíram graças à vacinação, à puericultura, né, aos cuidados, as taxas realmente no Brasil caíram. As taxas no mundo são países mais subdesenvolvidos, né, na África, algumas áreas da África ainda tem uma mortalidade muito alta ainda, por questões de saneamento básico, vacinação e outras questões. Agora, o tema que o doutor trouxe, o doutor Pedro trouxe, é muito interessante, porque nós temos... Eu, particularmente, como psiquiatra, eu não pego a mesma população que ele pega, apesar que eu já fiz UTI pediátrica e, sim, observei muitos casos desses, né, de negligência, de maltrato, crianças que chegavam com uma fratura, quando você olhar o raio-x, tem múltiplas fraturas já calcificadas, mostrando maltrato. Mas o que eu tenho na psiquiatria infantil, o que eu tenho observado um crescimento é o que a gente chamava, né, de síndrome de Munchausen, né, o transtorno factício, né, onde os pais impõem às crianças, né, e adolescentes, mas mais crianças, doenças que elas não têm e que levam à hospitalização, exames, procedimentos, cirurgias totalmente desnecessárias, né, hospitalizações prolongadas. Isso sim, até eu vou fazer uma palestra num hospital grande o mês que vem, e eu vou falar sobre transtorno factício, para alertar os médicos do pronto-socorro e mesmo da pediatria, da internação, em relação a esses fatores, que vem crescendo bastante. Eu acho que é uma questão que tem que ser debatida, como nós estamos fazendo agora, para alertar, principalmente os médicos jovens. Quem faz PS, muitas vezes, pronto-socorro, são os recém-formados. Muitas vezes eles não têm essa visão. Doutor Nabil Goraieb, sua análise sobre esse primeiro tema nosso. Bom, primeiro que eu fiquei chocado com os números que foram apresentados. Que coisa incrível, não dá para acreditar. A gente que estuda medicina, eu estou formado há 53 anos já, é impressionante. Realmente, a prevenção, os cuidados de puericultura mudaram a história das crianças, principalmente no nosso país. Eu lembro muito que o professor Adib Jatene dizia, quando ele era ministro, que o importante era a puericultura, porque daí que nós vamos ter adultos sadios. Então, a vacinação, os cuidados, essa atenção em relação a traumatismos provocados por pais, padrastos, sei lá quem, mas quer dizer, não dá para entender que isso ainda possa existir. Nós temos que ser bastante fortes nisso e realmente as crianças têm que ser modificadas, têm que ser cuidadas com vacinação, alimentação, todos os cuidados. E pelo que a gente percebe, existe uma tendência para melhorar isso no mundo, aqui no nosso mundo brasileiro e talvez no mundo ocidental. Agora, realmente, países como a África, mesmo agora que nem na Palestina, lá em Gaza, aquelas crianças morrendo de fome, é um negócio chocante. No século XXI, crianças morrendo de fome. Doutor Nabil, quando eu vi essa notícia, eu também eu li várias vezes esse número para ver o que ele apontava, porque quando fala em redução de 50% e você chega a 4.900.000 crianças que morreram antes dos 5 anos de idade, num único ano, em 2022, dizendo que esse número é 50% menor do que há 20 anos, ou seja,
se eram 5 milhões, se são 5 milhões, eram 10 milhões, né? Então eu parei, que redução é essa? É uma redução, sim, a gente tem um avanço, mas é um número impressionante, é inaceitável. 5 milhões de mortes num único ano de crianças por questões que são tratáveis, evitáveis, crianças que não são vacinadas, Uhum. crianças que não têm água tratada em casa, enfim, e que ficam doentes e a gente perde, né? A Não, gente vê. posso... Não, inclusive, a gente vê propaganda na televisão dos Médicos Sem Fronteira, e eu tenho colegas de turma minha que os filhos médicos estão trabalhando no medicina, nesses Médicos Sem Fronteira. É um negócio assim incrível, de bonito que se faz, mas Sim, morrer de fome no século XXI é realmente uma tristeza que inaceitável, inaceitável. sim, doutora Sônia. Não, eu ia falar que, na verdade, essa questão numérica, quando você faz uma porcentagem, uma prevalência, né? Mas olhando os números, nós temos uma desigualdade social muito grande no mundo, né? Como a gente falou da África, agora dessa guerra no Oriente Médio, quer dizer, são questões, quer dizer, não é uma distribuição por igual. No Brasil caiu, em outros países mais desenvolvidos caíram, mas nós ainda temos muitas crianças que precisariam ter uma atenção maior, acho que do mundo como um todo, para países onde essas crianças concentram, né, o que o doutor falou agora, fome, fascinação, as sequelas da guerra também muito grandes, né? Doutora Alessandra, a desnutrição, né, em grande parte, levando essas crianças, né, quer dizer, a partir da sua área, né, o que dizer, então, a respeito da odontologia, de tratamento dentários para crianças que sequer têm o que comer mundo afora, né? Exatamente. Essa prevenção é o melhor de tudo. Tudo vai começar lá na base. Então, com essas mudanças climáticas também que nós estamos passando, esse tempo todo maluco, então, problemas respiratórios, porque as crianças, além da alimentação, não conseguem respirar, não têm uma alimentação adequada, a mãe nem lava, às vezes, pode dar aqueles problemas intestinais, bactérias, viroses, então, tem vários fatores que podem comprometer a morte, né, de uma criança. Na parte dentária, escovação, cuidados, higiene, eu sempre brinco que a saúde começa pela boca. Mesmo que você tenha uma alimentação, mas que essa alimentação não seja adequada para a criança. Se a criança come muita farinha, não bebe água, ela vai ter problemas intestinais, ela pode ter problemas que possa trazer sanguíneo. Então, a base, eu quero alertar, né, os doutores aí são mais especialistas nisso, eu gostaria de alertar a população na parte como mãe. Vamos cuidar mais das crianças, vamos ter um olhar, vamos entender o que a criança precisa, prevenção é o melhor. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos relacionados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento por aqui no programa Gente que Fala, pela 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens, no Altivia TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão noturna, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Nosso próximo tema, por aqui, doutora Sônia. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva revela que 65% dos brasileiros não têm nenhum momento de ócio na sua semana típica, incluindo aí o sábado e o domingo. E os poucos momentos de pausa são, na maioria das vezes, dedicados às redes sociais. Essa constatação evidencia a perigosa cultura da hiperprodutividade. E para os especialistas, o ócio, ou seja, a folga, o descanso, aquele não pensar em obrigações, é fundamental para a saúde mental e até para a melhor realização de todas as nossas tarefas, né? Onde é que a gente está pecando, que a gente está caindo nessa cultura perigosa, como a gente destacou na nota, da hiperprodutividade? Eu até achei interessante a palavra ócio, que ela tem uma conotação, às vezes, não muito boa, né? Na verdade, o que a gente precisa é ter momentos de descanso, momentos para descarregar, carregar a bateria, né? Diminuir o estresse. Então, eu acho assim, que, na verdade, uma coisa que aconteceu depois da pandemia foi a questão do trabalho home office. O trabalho home office não tem fim, né? Eu, como psiquiatra, não atendo só criança, eu atendo adultos, e eu estou me queixando
que eles não têm horário, né? Ou eles não têm horário, reuniões marcadas 9 da noite, 8 da noite, ou às vezes eles vão fazer outras coisas e depois ficam até tarde no trabalho para poder produzir as metas. Então, assim, a gente sabe perfeitamente que o estresse, né, aumenta cortisol, tem tendência à ansiedade, tem tendência à depressão, à insônia, pessoas acabam dormindo mal, e aí no dia seguinte estão muito cansados. Então, na verdade, fazer um esporte, né, fazer um esporte. E eu falo às vezes que mas eu não tenho tempo, não tenho dinheiro. Eu falei, olha, dá uma volta no quarteirão, 2 voltas no quarteirão, não precisa exatamente ser um atleta, mas precisa ter um momento de separar o que é trabalho do que é lazer. E o que você falou é muito importante, porque o lazer está muito ligado à rede social, a telas, né, no geral, que às vezes também aumenta o estresse. Eu mando uma mensagem, por exemplo, para você, Mauro, em 2 segundos eu quero que você me responda. Se você não me responder, eu me sinto frustrada, né? E aí, isso com o passar do tempo, isso cria também. Então, o momento que seria de ócio, que eu diria de lazer, de descompressão, que é um outro termo que tem sido usado muito, vira também um fator de estresse, né? Então, eu acho que falta, né, nesse momento organização. As pessoas precisam se organizar, né? Podem parar 15 minutos durante o trabalho, fazer um alongamento, tomar um café, levantar, né? Olhar uma mensagem, né? Mas é obrigatório. Então, e aí depois tem aquelas questões do burnout, né? Que eles acabam gerando essa questão do trabalho, essa sobrecarga, esse mau funcionamento mental, né, que muitas vezes caracteriza um burnout. Então, eu acho que a saída, Mauro, é organização, é você organizar seu dia, sua semana, né, e, a partir daí, incluir o lazer dentro dele. Você destacou essa situação de um envio apenas de uma mensagem, e aquela necessidade da resposta imediata, e a resposta não vem, isso gera ansiedade, gera o estresse, gera a produção de cortisol, isso não é bom. Nas redes sociais, a situação ainda é pior, as pessoas ficam lá esperando curtidas, as curtidas que não Curtida. vêm, ou não vêm na quantidade que gostariam. Também, apesar de parecer uma distração, pode também promover o estresse, né? Sim, pode. As pessoas ficam ligadas quantas curtidas deu aquela mensagem, aquela postagem que ela Postagem. fez, né? Aquela postagem. E também tem uma questão, a exposição, né? Muito grande que as pessoas fazem da sua vida pessoal dentro, por exemplo, de redes sociais, e aí a questão de curtir e tudo. Quando por exemplo, viagens, até é interessante, né? Mas às vezes eu fico pensando, era melhor aproveitar a viagem do que ficar postando tanta coisa né, nas redes sociais esperando resposta. Então, de novo, precisa se repensar, né? Em adolescentes, rapidinho, em adolescentes, o uso excessivo de telas leva à depressão e ansiedade, pode aumentar o risco de tentativas de suicídio por frustrações. Então, assim, é muito sério. O que eu falo para os pais é que você tem que educar desde pequeno. Não adianta desde pequeno não controlar tudo isso, né? E aí vira um adulto que não consegue ter lazer, que fica muito ligado em telas, fica muito ligado nas respostas, né, das mídias sociais. Doutor Nabil, para repercutir com o senhor, e hiperprodutividade, lê-se também má produtividade, né? Porque quando você produz demais e você também não tem o devido descanso, não tem o devido intervalo, né, para a recuperação das energias, isso vai levar certamente a uma má produtividade na sequência. Não vai fazer nada direito, né? Principalmente se for na área médica, então, com certeza. Mas você sabe que há muitos anos eu costumo falar uma coisa que você precisa ter um fio terra. O seu fio terra para descarregar as suas tensões. Bom, qual é o teu fio terra? Gosto de ler um livro. Ótimo, leia livro. Eu gosto de ver um filme. Veja o filme. Eu gosto de fazer exercício. Faça. Então, não existe uma coisa só. Você tem que ter um fio terra. Aquilo que você relaxa. Porque o coração, o corpo humano, todos nós aqui trabalhamos com saúde, o corpo humano vai refletir as suas o seu nível de ansiedade, de estresse,
e as doenças vêm. Ah, bom, a doença é só infecciosa? Não. As depressões, as doenças de estresse, elas realmente causam danos na circulação sanguínea. Ele vai acabar tendo lá, pelo menos na minha área, infarto, derrame cerebral, má circulação, porque o estresse não está sendo bem descarregado. O descarrego é uma palavra que tem vários significados, mas tem que ter um descarrego pelo fio terra. Você tem que arrumar o fio terra. Ah, eu gosto de dançar. Poxa, vai numa escola de dança e dança. Tem dança da turma com mais idade. Outro dia eu fui ver no Clube Atlético Ipiranga, lá das 5 às 8h30, todos os aposentados estavam lá. Assim, tem mais mulheres do que homens, mas tinha toda ela dançando, se divertindo. Das 5 às 8, um horário assim esquisito, mas maravilhoso para descarregar suas tensões. Nós fizemos um programa da Globo lá até. Realmente precisa achar o seu fio terra. Doutora Alessandra, e a saúde bucal também é afetada, né? Apertamentos, aí dores de cabeça, dores no pescoço, enfim, aquele estresse sendo disseminado pelo corpo inteiro a partir dos apertamentos, né? Sim, tem pessoas que têm que usar hoje placas de relaxamento. A maioria precisa. Todo paciente que chega sempre tem um estresse. E eu ainda acho pior que isso, o apertamento, a telinha, né? Hoje em dia as pessoas estão procurando uma imagem, estão usando filtros e estão tendo distorção de imagem. Eles ficam no Instagram olhando as celebridades, as outras pessoas. Então, eu, como trabalho com estética, todo mundo quer mudar. Todo mundo quer ter o rosto do seu vizinho. Então, as pessoas têm que começar a procurar estética para uma desinflamação, para ter um colágeno melhor, para ter uma estética bonita, no seu padrão, né? Nada impessoal. Então, a busca da beleza, a busca da estética também aumentou muito. Não deixa de ser um estresse, porque todo mundo quer estar bonito para fazer o seu home office, todo mundo quer estar aparecendo na mídia, na rede social, então é uma busca incansável da beleza. E uma análise a partir da ortopedia, não é, doutor João Pedro? A gente pode pensar, né, nesses momentos para desestressar, meter o pé na jaca, né, mas aí tomar cuidado para não quebrar o pé, né? Exatamente. Uma coisa muito interessante, né, falando sobre momentos de ócio, é que, principalmente nós três médicos, mas acho que a Lê também, dentista, a gente vive muito e viveu muito essa vida sem tempo para nada, né? E eu, como preceptor, eu lido bastante com os residentes que vivenciam muito burnout durante a formação. Alguns residentes até tendem a abandonar a residência, buscar outras alternativas, e eles têm essa tendência tanto de não saber o que fazer, como lidar com essa situação de falta de ócio, porque a gente tem que lembrar que ócio não é simplesmente aquela coisa de ficar parado sem fazer nada. Tem um livro muito interessante, né, um tema que é o Ócio Criativo, do Domenico de Masi, que fala bastante sobre isso, sobre como que a gente usa os momentos de ócio, os momentos sem trabalho, para explorar outras atividades criativas, outras coisas importantes para a nossa vida, e até para mudar o tipo de profissão, alguma coisa assim. Mas o mais importante, isso que a doutora Sônia comentou sobre mudança de hormônios, é que a gente sempre tem a nossa endorfina que a gente precisa. E muitas vezes, ao invés de a gente ter um momento de lazer, um momento de prazer, de dar uma volta no quarteirão, ir numa praça, conversar com os amigos, jogar um baralho, a gente utiliza a endorfina que, por exemplo, os alimentos trazem. Então, chocolate, alimentos muito calóricos, com muito carboidrato, e isso, obviamente, do ponto de vista ortopédico, é muito ruim, porque você está falando de uma pessoa sedentária, uma massa muscular menor, aumentando o peso, e aí sobrecarrega as articulações, os joelhos, sobrecarrega o quadril, a coluna, home office. A gente tem muito que discutir sobre a ergonomia no home office, que é muito importante, que a gente, no trabalho, todo mundo tem aquela cadeira bonitinha, mas em casa o pessoal digita no laptop aqui com o pescoço para baixo, começa a ter síndrome do pescoço inclinado. Então, você começa a ter umas sequelas da falta de atividade física, da falta de um momento de prazer. Então, vamos ler, né? A dica aqui do Dr. João Pedro, o Ócio Criativo, do sociólogo Domênico De Masi, que
Infelizmente, perdemos no ano passado, né, no mês de setembro. Enfim, tinha vindo ao Brasil recentemente, e aí perdemos aos 85 anos de idade o sociólogo Domênico De Masi, com a sua obra O Ócio Criativo. Vamos aqui o próximo assunto, então, no programa Gente que Fala. Um estudo sugere que as mulheres precisam de menos tempo de atividade física para obter benefícios semelhantes aos dos homens. Segundo essa pesquisa, foi feita com americanos. O máximo de benefícios para os homens é alcançado com 300 minutos de exercícios por semana. Com essa carga, eles têm um risco geral de morte 18% menor que os sedentários. Para obter essa redução, as mulheres só precisam de 140 minutos por semana, em vez dos 300 dos homens, né? E a explicação para isso está, em parte, devido às diferenças de tamanho, massa muscular, massa corporal das mulheres na comparação com os homens. Nesse ponto, finalmente as mulheres estão vencendo, estão tendo alguma vantagem, né, doutor Nabil? Pois é, as mulheres ainda são Elas estão diferentes sempre da gente. prejudicadas, né? A gente tem que lembrar que elas são diferentes, viu? Ainda elas são diferentes da gente, dos homens. Então elas têm outro tipo de a própria funcionalidade. O próprio Dr. João Pedro pode nos ensinar isso sobre a parte ortopédica, mas fisicamente elas são diferentes. O coração é menor, as doenças estão sendo igualitárias agora, porque a mulher deixou de ser a nossa mãe, nossa avó, que eram donas de casa, que cuidavam da casa, faziam exercício físico o dia inteiro, com as crianças, limpando a casa, isso, aquilo. Hoje, a mulher ela sai para a luta. Então, ela vai ter os mesmos problemas dos homens, disputando cargos, e estão ganhando todos os cargos. Hoje, as maiores chefias hoje são todas mulheres, mas elas estão disputando cargos, estão comendo, correndo, de uma maneira sem nenhuma condição, nem de relaxamento. O fim de semana delas passou a ser o ócio ativo, né? no grau negativo, porque elas ficam em casa, acabam cuidando da família que elas não cuidaram durante a semana que estavam trabalhando. Então, tem que fazer. Então, é um problema, mudou realmente. E as doenças, elas têm essas variações. Agora, eu não acredito muito nessa história de 140, 150. Existem vários trabalhos que determinaram 180 minutos por semana, seria 3 dias de 1 hora cada vez. Fazer exercícios aeróbicos, que seria caminhar, nadar, correr, ou de bike, junto com musculação. Precisa ter, no mínimo, 2 dias de musculação, porque não adianta você só fazer caminhadas. Uma pessoa idosa ou muito velhinha que tem problemas, evidente, o caminhar lento traz benefício. Isso já tem estudos comparativos. O idoso ou o velhinho de 90 anos que anda é melhor daquele que fica sentado, do ponto de vista também cardiovascular. Então, nós temos que lembrar, a atividade física tem que ser agregada 3 vezes por semana, pelo menos fazendo exercícios aeróbicos e também exercícios de musculação ou pilates. Tem que ter. Não adianta achar que não. E uma coisa importante, o Dr. João pode me corrigir, a hidroginástica piora a osteoporose, porque você fica só se mexendo na água. E aí acaba perdendo. Então, a mulher que tem osteoporose com mais frequência que no homem tem que fazer exercícios de força para poder superar e melhorar a condição óssea dela. Então, nós temos que fazer exercícios aeróbicos, musculação e lembrar que a regularidade que traz o benefício, não é fazer um mês e parar. Você tem que fazer por vários períodos. E a gente sabe que, no mínimo, 14 semanas precisa para o coração ter benefício cardiovascular. Mas, basicamente, seria isso. Vamos ouvir o doutor João Pedro, então, sobre esse aspecto que o senhor levantou, doutor Nabil, a questão da hidroginástica, que, dependendo, pode não ser tão bom assim, né? O Nabil acertou com tudo, em todos os aspectos. Isso é muito verdade. Eu costumo brincar quando eu falo para os meus pacientes, somente crianças que tiveram fratura dos membros inferiores, eu costumo brincar para eles que astronauta, quando ele volta do espaço, ele tem, pela NASA, ele tem convênio que cobre em qualquer hospital do mundo, muito em parte
porque o mesmo pouco tempo que ele fica no espaço, ele fica com osteoporose. A gente precisa da gravidade, a gente precisa do contato com o chão para os nossos ossos fortalecerem. Então, realmente, obviamente, um primeiro momento, uma pessoa idosa, uma pessoa que é sedentária, quer fazer uma atividade física, quer começar uma atividade física, e aí, para evitar de sobrecarregar as articulações, você começa com uma hidroginástica que diminui o seu peso total e diminui a sobrecarga, isso é interessante. Agora, a longo prazo, realmente exercícios com maior impacto, maior carga, eles são os mais benéficos para a gente. Uma coisa interessante que o Dr. Nabil disse é musculação, e a partir dos 40 anos a gente começa a perder massa muscular, né? Então, a gente não tem que fazer aquele exercício que a gente acha que é o certo, põe um pezinho pequenininho, faz 3 séries de 15 repetições com pouco peso. A partir dos 40 anos, a gente tem que fazer menos séries com uma carga maior e e um maior número de repetição. Então, são séries de 6, 8 repetições com uma carga maior e 4, 5, 6 vezes essa série, para a gente ganhar, recuperar essa massa muscular que já está perdendo. São exercícios de hipertrofia que a gente precisa fazer. Doutor João Pedro, eu não vou perder a piada, não. Porque você falou dos astronautas, é preciso estar em contato com o chão para poder fortalecer os ossos, ou seja, quem vive no mundo da Lua não está dando muito certo, não. Não dá muito certo. Quem vive no mundo Olha, da deixa eu Lua só está acrescentar, perdendo. a dança de salão é um dos melhores exercícios que a gente tem para as pessoas com mais de 50 anos. Você tem equilíbrio, força, exercícios aeróbicos e, de repente, pode até pintar o clima, né? Sim. Doutora Sônia, vamos ouvir as mulheres da bancada aqui também, porque o assunto se refere a elas. Eu destaquei aqui na nota o máximo de benefícios para os homens, o máximo alcançado com 300 minutos de exercício por semana. A gente tem aqui 18% risco geral de morte, né? 18, uma redução, né? De Sim. 18, não. Com essa carga, os homens têm um risco geral de morte 18% menor que os sedentários. E as mulheres, isso chega a 24%. Quando eu disse que nesse ponto as mulheres levam vantagem, é que a gente está sempre debatendo aqui as questões femininas, as mulheres estão sempre prejudicadas em absolutamente tudo, né? Pelo menos num ponto aqui a gente observa que isso vai a favor de todas as mulheres, não é, doutora Sônia? Olha, eu estava pensando até em reduzir minhas aulas, porque eu sou uma adepta ao esporte, agora eu introduzi o beach tênis, eu jogo beach tênis também. E uma coisa interessante é que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, e na quadra de beach tênis que eu jogo, a maioria são mulheres e mulheres mais velhas. Não são garotinhas, né? São mulheres mais com 45 Maduras. mais. Maduras. Mas Maduras. jovens que nem eu. Mas eu acho importantíssimo a questão das. No meu consultório, eu tenho todas as medalhas de corrida de rua que eu faço para incentivar os meus pacientes, porque é muito ruim você falar, você tem que fazer esporte, mas e você não faz, né? Então, eu posto os meus jogos, eu posto minhas corridas, minhas medalhas, como um incentivo, né, para que as pessoas pratiquem exercício físico desde pequenas, né? Desde pequeno. Então, eu não sei calcular essa questão numérica, mas eu concordo que o exercício físico rotineiro, ele não é só uma questão da osteoporose, mas você melhora a questão mental também. Você é o tal do fio terra que o senhor colocou, né, doutora? É o fio terra, muitas vezes, para muitas pessoas. Eu acho que todo mundo deve fazer e seguir isso como uma prescrição médica, eu brinco às vezes. Doutora Alessandra, sua análise sobre esse tema. Então, doutora Sônia, eu também faço beach tênis, são coisas de mulheres Já maduras. vai cá uma partida, doutor. Coisa de mulheres maduras, né? Eu também já passei de 50 e eu acho que é o que nos ajuda, né? A areia. Na minha profissão, né? Já é uma profissão de sedentários, como dizem. Eu, como trabalhei muitos anos em hospital na área de bucomaxila, então eu trabalhei em pé. Hoje, no meu consultório, eu trabalho em pé. Eu não sento, eu nem tenho mocho no meu consultório. O meu mocho é para o acompanhante sentar. Então, todo mundo diz, olha, tem que fazer agachamento, tem que fortalecer, como o doutor disse, mais peso, mais carga, porque a gente está com uma idade mais avançada para a nossa panturrilha, para quem fica em pé, que é o nosso segundo coraçãozinho, trabalhar. Aí faz como, doutor? Que aí eu caí e quebrei o pé.
E agora, essa recuperação, como é que faz para fortalecer? Isso é muito legal. Existem alguns exercícios até variados do Pilates que ajudam nesse fortalecimento. Então, ao invés de você fazer exercícios isocinéticos, né, que são exercícios que você faz agachamento, levanta, abaixa, levanta, você faz exercícios isométricos. Então, você contrai aquela musculatura. Então, por exemplo, você quebrou o pé, mas você quer manter fortalecida a musculatura da coxa. Então, você mesmo sentada, você pode até pôr um pezinho na perna, você estica a perna e conta 20, 30 segundos fazendo essa contração. Relaxa, descansa mais uns 2, 3 segundos, volta, estica, conta 30, 20 segundos. Isso não só para os exercícios dos membros inferiores, mas também para os exercícios para membros superiores, né? Prancha, são exercícios muito bons. Ponte, a gente tem o core, que é o centro gravitacional do corpo, né? Que é a musculatura do peitoral, ombro, as costas inteiras, glúteos e abdômen. Esses dois exercícios, prancha e ponte, são exercícios que a gente fortalece muito o core, tanto anterior quanto posterior. E eles ajudam bastante a gente manter essa postura boa. O meu pai era dentista também, ele sempre trabalhou em pé, igualzinho você está falando. Então, ele não tinha os problemas que vários amigos deles tiveram por sedentário, ficar muito tempo sentado, até problema de próstata, problema na coluna, porque ele sempre trabalhava em pé, mas ele sempre também gostava de se movimentar, né? Ele fazia uma ginástica na banheira, caminhava sempre que podia. Então, agora que o pé está quebrado, a solução é exercícios isométricos, né? Então, manter aquela contratura por 20, 30 segundos, depois relaxar e fazer isso o máximo de vezes que conseguir ao longo do dia. E muito importante comentar sobre o alongamento. A gente sempre fala que tudo demais é prejudicial. Eu acredito que o alongamento é a única coisa que nunca é demais. Obviamente, em momentos de crise, de dor, você não deve fazer alongamento, mas ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, se a gente pudesse alongar todo dia, isso vai trazer um benefício tremendo para a nossa vida no futuro. E quanto antes começar, melhor, e sempre é hora de começar. O alongamento, ele não é parte do exercício físico, tá? Então, nesses 3 dias que o Dr. Nabil falou sobre atividade física, a gente deveria escolher outros 2 da semana para só fazer o alongamento. Então, vai na academia ou em casa mesmo, meia hora, 40 minutos de puro alongamento, porque quando a gente vai para a academia, ninguém aqui quer ser hipócrita de falar que eu realmente faço meu alongamento depois da academia. A gente dá aquela fingida, acha que já estou bem e vai embora para casa. O alongamento é uma parte essencial, ele ajuda no fortalecimento muscular, porque quando você alonga as fibras musculares, você traumatiza elas igual no exercício físico, e isso faz com que você tenha uma regeneração muscular. Ela realinha as fibras que possam ter tido algum grau de desalinhamento, que poderia evoluir para uma lesão muscular, para uma distensão muscular. Então, é muito interessante a gente, além desses exercícios isométricos de fortalecimento do core que você pode fazer com o pé quebrado, também fazer muito alongamento e, de preferência, diário. Doutor João, Mauro, eu queria perguntar uma coisa para o doutor Pedro, rapidinho, posso? bem breve, doutora Sônia. Doutor Pedro, o alongamento pode ser feito tanto antes quanto depois do exercício? Essa é uma dúvida frequente. É uma dúvida muito frequente. Na verdade, alguns estudos de potência, de explosão, mostraram que o alongamento feito antes é pior. Então, antes do exercício, tem que fazer um aquecimento ativo. Então, agachamento com o próprio peso, a própria caminhada, exercícios de mobilidade do tronco, mas o alongamento em si, para exercícios de explosão, provou-se que eles são piores antes do... Então, por exemplo, que vai correr 100 metros rasos, você não deve alongar antes. Mas no dia a dia nosso, fazer uma musculação, você quer fazer um alongamento, você acha que vai ter tempo de fazer o alongamento antes, ou priorizar o alongamento se você não tiver tempo depois, é melhor. Tá bom, obrigada. Eu queria perguntar, aproveitar, Mauro, sobre o alongamento. Eu sempre recomendo que quando você acorda, você tem que ser que nem um gato. Estica o braço, estica a pata, quer dizer, tem que se alongar de manhã quando você acorda. Já é um alongamento, não é, João?
doutor João? Já é um alongamento, já é uma parte. É Então, muito acorda, interessante, já porque se estica todo de manhã. a gente e não só como um gato ou um cachorro também, mas quem tem filho pequenininho, eu tenho, eu percebi isso quando eu virei pai, que eles, quando acordam, se espreguiçam inteira. Então, a gente que vai perdendo o bom hábito conforme a gente vai crescendo, porque você vê uma criancinha pequenininha de 2, 3 anos, ele agacha com as pernas, ele não agacha com a coluna e vai lá para frente, ele agacha bonito, certinho, com as pernas, pega Ele uma se coisa, alonga ele direitinho. se alonga. Então, isso são hábitos bons que nós vamos perdendo conforme vamos envelhecendo. Muito bem, gente. Olha, programa Gente que Fala por aqui. Quarta-feira, os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Próximo assunto, a gente vai seguir aqui com o doutor João Pedro Rocha, é o seguinte: uma das principais preocupações, gente, dos ortopedistas no parto é ter a certeza de que o bebê não tem displasia do desenvolvimento do quadril. São alterações no encaixe da cabeça do fêmur e do osso do quadril do recém-nascido e que afetam a articulação do quadril. Os especialistas alertam que o problema é que os graus mais leves desta condição podem passar despercebidos por muitos meses após o nascimento e aí torna tudo isso a doença, né, cada vez mais grave. Qual é a prevalência dessa displasia, doutor João Pedro Rocha? A displasia do desenvolvimento do quadril é a doença mais comum congênita ortopédica da criança. Ela tem uma prevalência que, casos graves, ou seja, com quadril que sai do lugar e entra, em torno de 1 para cada 1.000, que já é uma prevalência grande, mas displasias leves têm estudos mostrando de uma incidência de 1 para cada 100. E o problema da displasia do desenvolvimento é que, ao contrário da outra doença mais prevalente de recém-nascidos no Brasil e no mundo, que é o pé torto congênito, a displasia a gente não vê. Então, o pé torto congênito, eu costumo brincar para os pais, que os pais veem aquele pezinho torto, ficam desesperados, vão atrás da busca médica para ver o que pode fazer, para tratar, para ver se realmente é um pé torto congênito, o que pode ser feito. A displasia do quadril, a criança não sente dor, o quadril, a gente não vê o quadril alterado, e ela, quando é pequenininha, mesmo com o quadril que sai do lugar, ela tem uma boa mobilidade. Então, os pais já estão, muitas vezes, primeira viagem, criança nova, já tem que ir no neonatologista a cada 2 semanas, a cada 4 semanas, e ainda tem que ir no ortopedista. Se a gente não falar direito qual é essa doença, o que ela pode trazer de prejuízo, muitos pais, eles esquecem e pensam que tem outras coisas para se preocupar e não vão no médico. O problema é que a displasia do desenvolvimento do quadril, ela começa com um quadril que sai e entra da articulação, e conforme a criança vai crescendo e a musculatura vai fortalecendo, o quadril fica totalmente fora. E aí, quando só vai descobrir se tem alguma coisa alterada, quando a criança estiver em torno de 1 ano, 1 ano e meio, que ou está andando errado, ou andando mancando, ou não, nem anda ainda. E aí vai descobrir que o quadril está fora do lugar, e o tratamento é cirúrgico. Ao passo que, quando a criança nasce, o tratamento é com um suspensório, que a gente chama de suspensório de Pavlik, e é um tratamento curador, né? Normalmente é mais comum em crianças e meninas, porque as meninas têm receptores para o mesmo hormônio que a mãe tem para dilatar a bacia para ter parto normal, e principalmente crianças pélvicas, que são as crianças que nascem sentadas. Quando elas estão sentadas, elas não conseguem mexer muito a articulação do quadril e mexer muito as pernas. Então, o quadril ele é formado pelo fêmur e pelo acetábulo, e é uma articulação que a gente chama de bola-soquete, que é como se fosse o acetábulo e aqui a cabeça do fêmur. E quando a criança está cefálica, ou seja, de cabeça para baixo, ela brinca de chutar a barriga da mãe, e aí conforme ela vai fazendo esse movimento, essa pressão do fêmur contra o acetábulo, quando ela chuta a barriga, ela sofre essa força, o acetábulo vai se moldando ao redor da cabeça do fêmur. Quando a criança está sentada, principalmente criança sentada que fica com os pezinhos para cima do lado da cabeça, o acetábulo e o fêmur ficam parados, e aí não desenvolvem, e aí isso desenvolve a doença. Há algo que possa ser feito durante a gestação, justamente nessa verificação durante o pré-natal sobre o posicionamento da criança no útero? Sim, os ultrassons a partir do segundo trimestre, eles mostram a posição de como a criança está.
mas a criança fica pélvica ou cefálica mais para o final da gestação, em torno de 30 semanas, então em torno do 8º mês, tá? E no ultrassom a gente consegue ver isso. Existem algumas manobras que obstetras experientes sabem fazer para virar a criança e fazer ela virar cefálica, mas os estudos e a sociedade tanto brasileira quanto americana de ortopedia pediátrica indicam que tem que ser avaliada até os primeiros 2 anos de vida toda criança que tenha ficado pélvica ou ficou pélvica depois ficou cefálica ou tenha ficado pélvica a gestação inteira. Bom, isso não é possível de ser verificado, né? A displasia do desenvolvimento do quadril é ali na maternidade, no parto, a hora que a criança nasce. Isso é depois, o médico, o profissional, para isso é o neonatologista. Isso, mas ele pode ser feito no parto também. Infelizmente, são poucos hospitais no Brasil que na folha de alta do parto tem o teste, se foi positivo ou não, o teste de Barlow ou o teste de Ortolani. Isso é importantíssimo ter. São 2 testes que o neonatologista ou ortopedista pediátrico podem fazer, sabem fazer, tanto na maternidade quanto nas primeiras consultas, e que tem que ser feitos para ver se o quadril é esse quadril mais grave que sai e entra do lugar. Mas crianças que foram pélvicas, elas têm que fazer uma avaliação com ultrassom também para ver se tem alguma displasia residual leve que pode evoluir para uma displasia grave. Muito bem, a gente vai seguir aqui para o próximo tema, programa Gente que Fala no Ar pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Doutora Alessandra, cientistas vêm fazendo a coleta de células-tronco dos dentes de leite para serem usadas em futuros tratamentos de doenças degenerativas, problemas ósseos, células hepáticas e pancreáticas e doenças do miocárdio. A polpa do dente de leite fornece células-tronco que podem servir não só ao doador, mas também aos familiares. Esse é um assunto recorrente aqui no Gente que Fala, já tratamos a respeito com diversos especialistas da área. E é uma coisa que vem avançando, como se diz no popular, na gíria, nadando de braçada, né, doutora Alessandra? Exatamente. É um assunto tão importante, as células-tronco do dente de leite já tem 2 décadas que tem esses estudos, mas não é muito falado. Normalmente as pessoas conhecem a célula-tronco do cordão umbilical, que até os hospitais oferecem para fazer aquela criogenia, que congela, para que possa usar no futuro. Hoje as células-tronco do dente de leite mostra o quanto o dente de leite é uma joia. Tem mães e pais que falam, cariou, vou deixar para lá, é de leite mesmo, vai ser trocado. Não, esse dente é uma pérola, tem que ser cuidado, tem que ser tem que ter prevenção. A criança tem que ir no dentista logo cedo, tem que olhar, tem que ver se esse dente não tem cárie, se ele não vai ser perdido, não só pela célula-tronco. Esse dente ele vai perder espaço, ele vai trazer problemas na mastigação, no crescimento da mandíbula. Então, desde que o bebê nasce, todo o desenvolvimento facial dele começa na mandíbula. Então, essa célula-tronco, ela está sendo muito usada para regeneração de células. Os ortopedistas, né, o doutor vai dizer melhor, e né, os doutores na parte cardíaca, muscular, do músculo cardíaco, regeneração de pele. Jogadores de futebol hoje usam as células-tronco para joelho, muitos já foram operados, né, Mauro, falando sobre esse assunto. Então, está muito em alta, tem muitos estudos, então a gente pede para que preserve os dentes de leite. Quem não pode fazer essa criogenia, que é um armazenamento, que tem um custo, esses dentes de leite podem ser doados. Tem um sistema que chama Fada do Dente na USP, que eles pegam esses dentes, já estão contaminados, então não vai poder ser usado a célula-tronco, mas cada dia mais esse estudo está avançado. É o futuro, né? O futuro é células-tronco. Bom, todo esse material é guardado em bancos, né, de criogenia ao congelamento e o posterior uso no momento mais apropriado, né? Uma pergunta que eu também faço toda vez que a gente trata desse assunto aqui, como é que anda esse trabalho no setor público? Será que a gente vai ter essa possibilidade de bancos públicos também para receber todo esse tipo de material? Como o custo ainda é muito alto, Mauro, é um custo alto para essa criogenia, esse armazenamento,
É um custo muito alto, então precisa que ainda o governo incentive, ajuda. Então, os estudos estão sendo feitos, está crescendo, porque as células-tronco, elas vão trazer tantos benefícios para o futuro, para todos os tipos de doença, sem exceção, que é o que eu falo, né? Tem que vir das partes governamentais mesmo, eles precisam ter esse incentivo, então a gente está lutando. Está falando, você vê que esse assunto está em alta, não é de agora, mas agora cresceu mais para dar um alerta, para que os governamentais acordem, para que entendam que essas células podem ajudar a sobreviver muitas pessoas. Bom, o procedimento para o aproveitamento do dente de leite e a possibilidade de uso dele para a coleta das células-tronco é a retirada do dente no consultório mesmo do dentista, certo? Isso, precisa ser no consultório dentário, em torno de 9 a 12 anos, que são os dentes molares e pré-molares, são os dentes maiores, aqueles dentes, os pequenininhos da frente, são os do meio, né, de trás, são os molares, que eles têm uma polpa maior, tem uma data certa. Esse dente, ele vai, normalmente nasce o dente, né, tá aqui o de leite e o permanente vai empurrando, o de leite vai absorvendo e cai. Então, essa época que está absorvendo, essa polpa ainda está lá. Se passar da idade, ela rompeu, então não serve mais. Por isso que é entre 9 e 12 anos a idade ideal para ser feita essa coleta. É feito no consultório, tem que ter um profissional, tem um kit. Depois é levado para esse centro de criogenia, onde eles vão congelar e vai permanecer indeterminado lá. Fica para a vida toda guardado. A fada do dente está sabendo disso para informar as mamães e os papais? Porque todo mundo quer guardar o dentinho de leite embaixo do travesseiro para receber a fada do dente. Agora temos a fada do dente que recebe esse dente para estudos. Isso para pessoas que não querem perder o dente, porque é bonito guardar o dentinho de leite, fazer um colarzinho, mas tem outros dentes para isso. Vamos deixar os molares onde tem as células tronco maiores para estudos. E Perguntas a... da nossa audiência. Desculpa doutor. interromper. Para ir para os adultos, que tem uma amiga chama Marina, que a tese de doutorado dela era com isso lá na USP, e ela roubou meus 4 dentes do siso aqui. Ela tirou e levou embora. Falou, tô levando, e sumiu com eles. Funciona Exatamente. também? Temos ainda a opção, doutor, dos sisos, né? Os sisos também são pérolas, eles também possuem células-tronco. Eu digo que as pessoas que não têm o dente do siso são pessoas evoluídas, que é a lei do desuso. Então, vai tirando, não vai usando, não tem mastigação, às vezes ele nasce fora da posição, não tem paralelismo com os outros dentes, então ele fica em desuso, ele não participa da mastigação, a tendência é cada vez menos termos dentes do siso. Então, ele também é uma pérola, dá para ser usado sim. Mas Mas olha, o como é que estudo ainda guarda está no isso? dente. Como é que vai guardar o dente do siso? Pode guardar em casa, na geladeira? Olha, eu faço muita cirurgia de dente do siso e a maioria leva. Eu não sei para que eles querem, quer mostrar para a mãe, quer guardar. Eu brinco, faz um brinquinho Eu acho para que você. nesse caso aí são as células-troncos do juízo, viu? Provavelmente, com dente do siso. São células troncos superiores, né, acima da média. Doutora Alessandra, pergunta aqui da nossa audiência, bem breve. Laura Medeiros, ela está no YouTube. Com tantas opções, ela pergunta, nas prateleiras, como escolher o melhor creme dental para toda a família? Isso é Oi, difícil, viu? Laura. Oi, Laura, obrigada pela participação. O creme dental não importa muito. O que importa é que você escove bem, que você use uma escova macia. O enxaguante bucal, a pasta dental, ele é só um acessório para tirar o hálito, para ajudar um pouquinho dos tártaros, mas o que vale é a mecânica da sua escovação, fio dental, limpar a língua. Então, o que você gostar mais, o sabor que você gostar, nada que seja muito ácido, que não tenha muito bicarbonato. Então, da sua escolha, vai experimentando. Doutora Sônia, o Jaime do Jardim Bonfilhole aqui em São Paulo. Valeu, Jaime, sempre participando com a gente. Ele quer saber como é que deve ser a educação e a formação de uma criança que tem 2 pais ou 2 mães. Oi, Jaime. É uma boa pergunta essa, né? O mundo está mudando, as questões todas das relações estão mudando. Olha, eu tenho vários pacientes no consultório que têm 2 pais e 2 mães, e não é por isso que estão no consultório. Eu acho que isso vai muito mais de como esse casal, com relações aí homoafetivas, lidam com isso.
né? Se eles estão tranquilos com isso, é um casal que é harmonioso, né? Não tem problema nenhum, né? Acho que tem que haver muita transparência, hoje tem uma aceitação maior. Às vezes tem casais heterossexuais que massacram os filhos e são pessoas extremamente difíceis de lidar, né? Até no tratamento das crianças. Então, eu acho que o equilíbrio. E eu acho que o equilíbrio independe de qual gênero nós estamos falando. Eu acho mais nessa linha. Tem que ter transparência, tem que ter um casal estável, com boa saúde mental, e aí as crianças que eu tenho visto, elas conseguem lidar com isso muito bem. Doutor Nabil, o Bruno Oliveira no Facebook quer saber quais os principais cuidados que a gente deve ter depois de realizar atividade física. Bom, o importante após uma atividade física primeiro, reidratação, obrigatoriamente. As pessoas reidratam com cerveja, com caipirinha, tem que ser água e suco de frutas. Essa hidratação na primeira hora. Passada a primeira hora, depois do exercício físico, aí ele pode consumir a sua preferência de bebidas alcoólicas, evidente, dentro do normal. Mas, basicamente, é hidratação. E agora, se ele tiver algum problema ortopédico, tem que conversar com o ortopedista dele para saber qual é o melhor para recuperar de uma lesão muscular, coisas assim. Eu prefiro sempre ouvir o ortopedista, não me meto a dar palpite nessa área ainda. Em relação à hidratação, doutor Nabil, os isotônicos não são para todos, não, né? Precisa Não, o também saber. isotônico, olha, eu fiz parte da turma que fez o rótulo do isotônico há uns 10 anos atrás. Está lá proibido para crianças, gestantes, cardiopatas, hipertensos e diabéticos. Por quê? Tem sal e tem açúcar. Aquilo é para atleta. Outra coisa, não é para dar para criança refrigerante, não é refrigerante. Aquilo faz muito mais mal do que bem para uma criança. Eu vejo as mães mandando levar lá o seu isotônico na lancheira, não é para levar. Aquilo é para quem pratica esporte e quem perdeu pelo menos 2 quilos de peso. Tem as porcentagens, mas a gente pode usar para facilitar. Perdeu 2 quilos de peso, isotônico. Não chegou a 2 quilos, água. Doutor Doutor Nabil, João Pedro. desculpa interromper, mas a gente tem um isotônico que todas as idades podem e nós brasileiros somos abençoados, que é água de coco, né? Exatamente. Água de coco é um excelente isotônico. Doutor João Pedro, a pergunta aqui da Juliana Rocha, bem breve a sua resposta, ela está no Instagram. De que modo a ortopedia pode ajudar uma criança a ter mais equilíbrio? Aí ela diz, uma criança normal, mas que costuma cair mais do que as outras durante as brincadeiras. Bem breve, doutor. A gente tem que entender se o calçado que ela está usando é um calçado adequado. Calçados tipo Crocs não são adequados, são muito largos e instáveis. Se ela usa um calçado que prende atrás no tornozelo, e a gente tem que, na verdade, avaliar melhor o porquê que essa criança está caindo mais. Lembrando que o problema não está nos pés, está numa regiãozinha aqui atrás da cabeça chamada cerebelo, e que ela que é responsável pelo nosso equilíbrio. E nós e os cangurus somos os únicos mamíferos que ficamos em 2 patas, então é bem difícil fazer esse efeito. Vamos colocar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Temos aqui ainda um tempinho, então vamos às despedidas de cada um. Doutor João Pedro está com a palavra, sua despedida e os seus canais, doutor, bem breve. Queria agradecer muito essa participação, foi muito produtiva para mim, conhecer todos vocês, muito obrigado. No Instagram, o meu canal é Ortopedista da Criança, então @ortopedista da criança. E na minha clínica é @Toros Ortopedia Infantil, toros.ortopedia.pediátrica. Muito bem. Doutora Alessandra, seus canais, sua despedida. Muito obrigada pelo convite e agradeço a todos, né, a audiência, né, desse programa. O meu Instagram é doutora.dra.aleoldani, OLDANI, doutora.aleoldani. Doutora Sônia, despedida e canais. Queria agradecer mais uma vez o convite, foi muito interessante hoje, os colegas debatendo, e o meu Instagram é soniapalma.psiquiatra, né? @soniapalma.psiquiatra. Tem muita coisa interessante dentro do meu Instagram.
Doutor Nabil, fecha o programa com a chave de ouro. Obrigado. O meu Instagram é @Nabil Goraieb. Nabil Goraieb é uma palavra só, o GHO no Goraieb. Estou às ordens, se precisarem de alguma coisa que a gente possa ajudar. Também pelo Instagram eu respondo as perguntas. Muito obrigado pela presença de todos os nossos especialistas hoje aqui com a gente. Quarta-feira, sempre com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento no programa Gente que Fala. Doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e também professora de psiquiatria da Unisa. Doutora Alessandra Oldani, cirurgia dentista, especialista em harmonização orofacial. Doutor Nabil Goraieb, cardiologista e médico do esporte, coordenador do curso Goraieb, do curso Cardioesporte Goraieb da Medicina e Cursos, e o Dr. João Pedro Rocha, médico ortopedista pediátrico. Ele é ortopedista pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, preceptor do Hospital do Servidor Público Municipal e sócio fundador do Instituto Toros de Ortopedia Pediátrica. Um agradecimento mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe. O programa Gente que Fala é sempre realização da ABCOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você do outro lado, sempre ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e à noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM a partir das 10 horas, Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Para quem vai continuar aqui na sintonia da 365, muita música de qualidade, programação classe A para você acompanhar nesse início de tarde. E um abraço para todo mundo. Tchau, até amanhã.